Olá! Hoje a gente mergulha num tema que está super presente na rotina da pediatria no Brasil, né? Especialmente outono e inverno, o vírus sincicial respiratório, o VSR. Exato. Ele é a principal causa de bronquiolite, de pneumonia em bebês, né? Menores de 2 anos. E leva para muita, mas muita hospitalização. E o surpreendente é que muitos desses bebês eram saudáveis antes. Pois é. Para guiar nossa conversa hoje, a gente está com um documento importante em mãos. É o posicionamento conjunto da Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP, e da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM. Uhum. Um documento-chave. Sim, sobre a imunização passiva com o Nirsevimab. Então a nossa ideia aqui é, tipo, destrinchar mesmo essas novas recomendações, as evidências, para ajudar o médico, o estudante de medicina a entender como usar isso na prática, sabe? Para prevenir a doença mais grave pelo VSR. Ok, vamos lá. Vamos desempacotar essa novidade. Perfeito. Olha, é fundamental entender o peso do VCR. A maioria das crianças vai ter contato com ele nos primeiros anos. Isso é fato. No Brasil, a gente tem aquela sazonalidade bem marcada, né? Geralmente os picos ali entre abril e junho variam um pouco de região para região. Certo. Mas o ponto que, para mim, vira o jogo no raciocínio clínico é este, olha. Uns 70 a 80% das crianças que precisam ser hospitalizadas, elas nasceram a termo e não tinham nenhuma doença antes. Eram bebês rígidos. Nossa, 80%? É muito. É muito. O maior fator de risco isolado acaba sendo a idade mesmo, principalmente ter menos de 6 meses. Claro, aqueles grupos de risco clássicos, tipo prematuridade extrema, algumas cardiopatias congênitas, doença pulmonar crônica, eles continuam sendo super importantes, óbvio. Sim, claro. Mas eles não explicam o grosso das internações graves, entende? E entendi. E aí que entra o Nirsevimab, né? Como essa nova ferramenta. Foi aprovado pela Anvisa em 2023. É um anticorpo monoclonal humano. O que que isso quer dizer na prática? É basicamente uma defesa já pronta que a gente dá para a criança, super específica contra uma parte-chave do vírus, a proteína F, e o grande lance dele é a longa duração, a meia-vida estendida. Ah, então ele fica agindo por mais tempo. Exato. Ele consegue neutralizar essa proteína F, que é tipo a chave que o vírus usa para entrar nas nossas células respiratórias, por toda a estação de risco do VSR. E o melhor, com uma única dose. Uma injeção intramuscular. Uma dose só. Isso é uma diferença enorme do Palivizumab, né? Que eram aplicações todo mês. Exatamente. Uma diferença gigantesca na prática. Facilita muito a logística, a adesão das famílias, tudo. Mas, claro, o que sustenta essa recomendação forte são os estudos clínicos, né? Estudos grandes, bem feitos, como o Melody, o Harmony, e uma análise que juntou os dados deles. E o que esses estudos mostraram, assim, de tão forte? Olha, os resultados foram muito consistentes, sabe? Eles mostraram uma eficácia bem alta, sempre ali acima de 75%, para prevenir as infecções respiratórias mais baixas, a CTIR, causada pelo VSR, que fazem a criança precisar de médico. Uhum. E, talvez mais importante ainda, a eficácia também foi super alta, na mesma faixa, 75% a 80%, para prevenir hospitalização por VSR e aqueles casos bem graves de ITR. Prevenir a hospitalização. Isso é o que todo mundo busca, né? Sem dúvida. E teve um achado a mais muito interessante, principalmente no estudo Harmony, uma redução bem significativa, tipo uns 58%, nas hospitalizações por itrite de qualquer causa, não só VSR. Ah, então pode ter um benefício até mais amplo. Exato. Sugere isso. Pode ser que evite complicações com infecções bacterianas, tanto que também se observou menor uso de antibiótico nos grupos que tomaram Nirsevimab. E, ponto crucial, segurança. O perfil de segurança foi muito bom, comparável ao placebo e também ao Palivizumab, nos estudos que compararam os dois. Com esses dados todos, então, como é que ficam as recomendações da SBP e da SBIN? O que muda na prática? As recomendações são bem diretas e, sim, mudam bastante o cenário. Para a primeira temporada de VSR da vida da criança, a recomendação agora é de uso universal. Universal, para todo mundo. Para todos os recém-nascidos e bebês com menos de 1 ano, que nasceram um pouco antes ou durante a época de circulação do VSR na sua região. Uma dose única para todo mundo nessa faixa etária entrando na sua primeira temporada. Entendi. E a dose? Varia com o peso. Se o bebê tem menos de 5 quilos, são 50 miligramas, intramuscular.
Se tem 5 quilos ou mais, são 100 miligramas, também em M. O ideal é aplicar perto do início da temporada do VSR na região onde a criança mora. Certo. Isso para a primeira temporada. E para crianças um pouco mais velhas, ou na segunda temporada delas? Boa pergunta. Para a segunda temporada de VSR, aí o foco muda. A recomendação é para aqueles grupos de risco que a gente já conhece bem, sabe? Crianças até 24 meses que têm condições que aumentam muito o risco de ter a forma grave da doença. Tipo quem, por exemplo? Inclui doença pulmonar crônica da prematuridade, a DPCP, cardiopatia congênita que causa impacto hemodinâmico importante, fibrose cística, doenças neuromusculares mais graves, algumas anomalias congênitas das vias aéreas, crianças com imunocomprometimento sério e também síndrome de Down. Ok. Para essas crianças específicas, na segunda temporada de VSR delas, a dose é maior. São 200 miligramas via intramuscular, mas administrada em 2 injeções separadas de 100 miligramas cada. Entendi. Então, recapitulando. Primeira temporada, universal para todos os bebês menores de 1 ano. Segunda temporada, focado nesses grupos de maior risco até 24 meses. Essa recomendação universal para a primeira temporada parece ser o grande ponto de virada, né? Considerando que você falou que a maioria que interna era saudável. Exatamente. Esse é o ponto-chave. Se a gente conecta isso com a epidemiologia do VSR, com o fato de que o grosso das hospitalizações acontece nesses bebês sem risco prévio, essa recomendação universal na primeira temporada ataca justamente o maior volume do problema. As estratégias anteriores, focadas só nos grupos de risco clássicos, eram importantes, claro, mas deixavam a maioria das crianças que ficavam graves sem uma proteção específica. O potencial de impacto em saúde pública com essa nova abordagem é imenso. Então, assim, o que tudo isso significa para quem está ali na ponta? No consultório, no ambulatório, na emergência, na UTI. Significa Que agora a gente tem uma ferramenta nova, que os estudos mostram ser eficaz, segura e com um potencial real para, quem sabe, mudar o cenário das internações pediátricas por VSR no Brasil. Pode aliviar a pressão no sistema de saúde e, o mais importante, proteger esses bebês, né? Incluindo aqueles que a gente nem considerava de risco antes. perfeitamente colocado. E isso, claro, nos deixa com uma reflexão importante para o futuro bem próximo, né? Qual vai ser o impacto real disso na prática? Como é que os serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, vão se organizar para conseguir oferecer essa imunização para tanta criança? E como isso vai, de fato, mudar os números de internação, a epidemiologia do VSR que a gente vê todo ano? Vai ser fascinante acompanhar essa mudança. Com certeza. Bom, para ter acesso a outros materiais como este e também a PDFs exclusivos como resumos estruturados, questões comentadas, tudo sempre baseado em evidência científica, é só acessar o nosso site www.revisadoc.com.br. Isso aí. E sigam também a gente lá no Instagram, revisadoc.oficial.